Noite, bom dia, não sei que hora que é. Aqui eu estou fazendo mais um vídeo aqui. Dessa vez é para ensinar o pessoal a fazer uma tabela, trazendo uma maior clareza para o público em relação ao, aos resultados, o que vai favorecer uma análise mais completa de um artigo de revisão. Então vamos começar aqui no biblioteca de vindo aqui primeiro, porque dependendo do pré-projeto que você fez, você vai ter que procurar artigos de revisão. E a BVS ela é interessante para acadêmicos, para especialistas que estão na área. Então é interessante vocês procurarem tanto no BVS como no Cielo, como no Medline, como no Lilacs, como PubMed, parece. E aqui tem a BNDEF. Então tem as opções aqui de literatura onde você pode procurar. Então aqui eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quer pegar coloque em pesquisar. Como eu estou pesquisando só nessa base de dados, caso você queira pesquisar na base de dados Medline, você vai achar alguma coisa. Se você pesquisar em outra base, você vai achar outras. Então aqui vai ter uma base voltada mais para a Medline, são 5 artigos da Medline, falando sobre assistência de enfermagem. O assunto principal está aqui. Está falando sobre documentação, está falando sobre cuidado paliativo, está falando sobre espiritualidade, mas não está falando sobre a palavra auditoria. Então aqui já tira um pouco daquilo que é a pesquisa o qual eu estou querendo. Por que eu estou trazendo sobre a pesquisa primeiro? Porque você vai pesquisar sobre os assuntos. Feito isso, por exemplo, achei algo interessante. Aqui está falando sobre as atitudes dos enfermeiros em relação à religião e a espiritualidade. O outro está falando um documento que auditoria em enfermagem sobre as dimensões psicológicas no cuidado no final da vida. Isso aqui é interessante porque essa documentação ela pode relacionar com a auditoria. Então vou dar uma olhada, mostrar mais. Se caso tiver um artigo mesmo, porque o documento relacionado, às vezes você vai ter que achar documento relacionado, às vezes você não vai achar o documento em si. Se caso você não achar o documento em si na biblioteca de saúde, você pode procurar no Google mesmo normal, que pode vir a cair ele à disposição de você, porque tem alguns artigos que eles, para você ler eles, você tem que pagar. Então por isso que às vezes tem esse interter. Vamos ver aqui pelo DOI. Aqui fala que está indexado no Medline. Abstract. Aqui fala pouca coisa. Mas eu vou colocar isso aqui só como exemplo. Aqui, apesar que está em inglês, né? Vou pegar um exemplo em inglês e outro exemplo em português. Eu acho que aqui não vai ter em português. Não tem algo falando sobre auditoria e espiritualidade, porque é um assunto que às vezes é fora de discussão. Espiritualidade e cuidado com a vida. Aqui provavelmente vai ter uma porrada de 625, que eu vou pegar só um em português para você ter uma ideia como fazer aqui uma revisão integrativa muito interessante de 2018, 2016, 2 anos já, que pegou desde o Lilac, Cielo, Medline, PubMed. Então vamos que vamos. Vamos lá pegar o texto completo. Está no Cielo. Então, como está no Cielo, você pode baixar o artigo em português ou em inglês. Beleza, aqui está o artigo, não vou baixar não.
deixar aqui. Aqui tem um PDF também no artigo, deixa eu ver. Do I. Tinha que fazer o cadastro. Não vou fazer o cadastro não. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo. Deixa eu tocar uma porrada de artigo aqui, depois eu vou ter que ler isso. Criar aqui. Estou criando só como exemplo aqui para vocês entenderem o que eu vou fazer. É sempre bom você, depois de selecionar os artigos, já que você vai mexer com revisão de bibliografia no pré-projeto, você separar os artigos quais você selecionou. Você pode criar um grupo inserindo uma tabela. Pode ser uma tabela de duas formas. Pode ser uma tabela onde você vai especificar onde você encontrou, por exemplo. Vou citar uma tabela de 2×3. O que é isso? Eu vou colocar aqui em Arial. Esse pede em Arial. Geralmente você pode até reduzir, se não for uma tabela tão grande, você pode manter em 12. Em outras tabelas, se for norma da BNT, você vai ter que reduzir para 10. Se eu coloco centralizada, revista eletrônica. E a outra você pode colocar ou o agrupamento. Por exemplo, eu pesquisei sobre cuidado paliativo. Eu pesquisei 16 assuntos sobre cuidado paliativo e sobre espiritualidade 30. Então você pode falar sobre o agrupamento, vamos supor, revista eletrônica, onde você pesquisou sobre cuidado paliativo. Aí você pode colocar a revista, você achou quantos lá? Vamos supor que você achou 16 de cuidado paliativo na Medline. Você achou 4, vamos supor. Provavelmente, lógico que a Medline talvez vai trazer mais, ou porque por causa da questão do valor financeiro é meio que difícil mencionar sobre isso. Geralmente quando você for mencionar sobre o título da tabela é bom você colocar em negrito. A tabela está meio feinha, então aí você pode mexer nela depois, mexer com design. Caso o seu professor também instruir você como fazer, você pode instruir dessa maneira, pode fazer de outras maneiras. Não, isso aqui está meio desengonçado, eu vou fazer de uma forma mais legalzinha, mais colorida. Isso é conforme o design e também o que a faculdade pede em si. Então estou trazendo aqui só uns modelos para você ficar atento, que está disponível. Esse é um tipo de tabela que você pode colocar, de revista eletrônica onde você pesquisou. Se você pesquisou mais de uma, seria interessante você colocar a palavra-chave qual você colocou, mais a revista eletrônica. Agora eu vou trazer para você algo diferente, algo relacionado ao artigo que eu pesquisei. Ela está na Rebem, mas é um artigo que veio do Cielo. O outro aqui é um artigo que é da Medline, que está indexado na Medline, só que é numa revista o qual você paga. Então ou você faz o cadastro na internet para ter acesso a esse tipo de artigo. Aí aqui fala sobre os objetivos, o design, os métodos, no caso, como que você pesquisou, o que você estava pesquisando, e a conclusão em si e as palavras-chave, claro. Então vamos lá criar essa tabelinha. Essa seria uma tabelinha, a tabelinha de cima seria uma tabelinha voltada mais para a questão da separação. Achados na base de dados. No caso aí você teria que vir introduzindo um texto. Deixa eu colocar para baixo aqui, vamos ver se... Teria que vir introduzindo um texto falando sobre foram achados na sua grande maioria na revista Cielo.
cuidado paliativo ou descritor, ou pelo cuidado paliativo. Aí você pode numerar, aí você coloca, vamos supor, lógico, você vai desenvolver um texto, aqui eu não vou desenvolver um texto porque eu não estou nem pensando direito. Aí você desenvolveria isso para resultados que eu falo. Aí vamos supor que você quer trazer uma tabela onde que traga os resumos, os autores e o ano de uma forma sequenciada. Então vamos supor que esse artigo aqui foi escrito, que não dá para ter certeza porque não tem um contato com. Mas vamos supor que esse artigo aqui é de 2016 e esse artigo aqui é de 2015. Então esse artigo da Rebem aqui do Cielo, ele viria primeiro. Então como que eu ia fazer? Eu ia fazer outro inserir tabela 5, porque 5 eu vou citar o autor, o ano primeiro, o autor, você pode vir ou com a introdução, você pode vir já com os objetivos, o método e a conclusão. Então você está aqui 3, eu vou colocar em ordem para vocês entenderem melhor. Ano, objetivo, método, ou considerações finais, depende da sua perspectiva, ou que se pede também a banca, o professor, quem estiver fazendo, quem estiver te orientando. Vou colocar em 10 aqui também, negritar aqui, vamos lá. Como falado, um artigo é de 2015 e o outro é de 2016, hipótese, viu? Isso aqui é hipótese. Vou colocar aqui tudo centralizado para ficar num esquema bem legalzinho. Então aonde que eu vou? Os autores. Geralmente eu vou dar uma dica muito importante. Geralmente eles colocam, dependendo dos artigos, eles colocam no topo da lista, que seria ou no topo ou no rodapé, instruções sobre a revista ou instruções sobre o nome do artigo. Por exemplo, em uma coloca o nome dos autores, em outra o topo da revista vai estar o nome do artigo. Aí vai variando tanto o nome da revista, o nome da revista, o ano, cada um. Aqui também está falando que está em 2016, quando foi publicado. Foi aprovado em 2015, mas eu acho que foi publicado em 2016. Eu acho que essa revista tem revista que publica semestral, depende de cada um. Mas como eu coloquei aqui 2015, é só para ter uma ideia. Então vou vir aqui, copiar e vou vir nesse CB, et coloco aqui. Meu artigo não tem esse tanto de pessoa. Vamos supor que só tem evangelista. Você vem, copia o evangelista e coloca lá. O ano você já tem, já foi lá, já foi colocado. Agora eu vou no objetivo. O objetivo você pode copiar aqui, analisar os artigos disseminados em periódico online. Então você vem aqui, coloca aqui, bem separadinho. Aí você vai falar assim, nossa, mas vai ficar extensa essa lista. Lógico que agora eu vou fazer uma mudança. Os métodos. A revisão integrativa, que foi esse artigo, e a conclusão. Ou então você pode, em vez de colocar os objetivos, você coloca o método, os resultados e conclusão. Ou então você pode variar dependendo da forma que você tiver mais... conforme fica mais fácil a leitura. Não vou ficar aqui combinando cada coisa não, porque você precisa dos objetivos para saber o que daquele artigo falou. Então é interessante você colocar o objetivo. O método também é super interessante colocar, porque você vai ver a variedade de um artigo, se é pesquisa de campo ou se é revisão, ou então da conclusão, beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. Agora eu vou para o outro artigo. O outro artigo ele tem como objetivo explorar a discrepância entre conhecimento dos... Esse é o objetivo. Aqui eu não achei, foi o autor aqui, deixa eu ver.
Só vou dar uma pausinha aqui agora. Voltando aqui, porque eu tinha dado uma pausinha. Foi ali na sala. Beleza, os spines eu vou colocar aqui. Os finds e a conclusão. Deixa eu ver se está pegando, beleza. E a conclusão. Aqui vamos supor que eu não consegui achar ali, mas lógico que você não vai pesquisando dessa mesma forma, porque você precisa de mais achados. Vamos supor que é Peter DB e Worker TB. Vamos supor que tem esses dois. Feito isso, ficou mais tranquilo. Essa é uma tabela que vai trazer maior visibilidade. Vamos supor que você achou 20 artigos. 20 artigos não seria interessante você colocar nesse formato. Você viu que aqui está desproporcional. O que você vai fazer? Mudar a fonte. Diminuir o tamanho para caber. E para o leitor também ler. De uma forma ou de outra, ler com facilidade. Aqui tá. Você pode colocar simples aqui, para dar visibilidade. Se a quantidade de artigos seu for reduzida, compensa você fazer uma tabela dessa. Se não for reduzida dessa forma, não compensa fazer, porque vai tomar muitas páginas e o leitor vai ficar cansado. A não ser que você não coloca textos longos iguais a esses que foram colocados, beleza? Espero ter contribuído nessa questão da criação de uma tabela para que dê uma visibilidade melhor. Você tem um exemplo de uma tabela em cima, onde que você pode colocar as revistas eletrônicas qual você pesquisou. Na tabela de baixo você tem uma separação sobre ano, autor, objetivo, método e conclusão. Lembrando, vale ressaltar de suma importância que você fazendo uma tabela dessa, você tem que ter uma redução de artigos para dar uma visibilidade. Se caso você não quiser fazer dessa forma, você coloca talvez só os resultados de uma forma bem mais simples, uma tabela com 3 tópicos. Feito isso, você vai dar uma visibilidade à tabela e vai dar uma grande ênfase naquilo que você está falando. Lógico, antes você tem que trazer uma introdução de um texto sem que desfaça aquilo que você esteja procurando, beleza? Espero ter auxiliado e ajudado algumas pessoas nesse trabalho. Vou dar um exemplo aqui de um trabalho que eu estive auxiliando. Não, vou dar um exemplo, sim, eu não ia dar não. É lógico que a tabela ela pode prejudicar e ela pode contribuir. Esse trabalho a tabela prejudicou. Por que eu falo que ela prejudicou? Ela ficou mais de uma folha. A quantidade de artigo que tem, ela prejudicou. Trouxe visibilidade? Trouxe, mas não trouxe a essência desses artigos. A tabela fala sobre as relações dos artigos distribuídos conforme a categoria citada. Então, foram vários artigos que foram colocados à disposição. Esses artigos foram antes separados. Estou fechando aqui para salvar, beleza? Esses artigos foram antes separados de 1 a 18 e eles foram agrupados depois e colocados e inseridos no trabalho. Então essa é uma das ideias do quais você pode fazer, separar os artigos dos quais você tem, colocar de numeração ou colocar por classe ou por grupamento. Um fala sobre conservatório, o outro não fala, o outro fala sobre outro aspecto. Então seria interessante você fazer dessa forma, beleza? Espero ter contribuído e cada um venha crescer cada vez mais, beleza? Com Deus.